Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o senador Zezé Perrella, presidente dessa comissão, e os autores do requerimento, o senador Walter Pinheiro e a senadora Ângela Portela, e dizer que é sempre uma satisfação imensa a Anatel estar presente a esse debate. Está bem, assim, né? Que, enfim, que está presente no dia a dia das pessoas e que tem uma participação intensa, tanto nas pessoas individualmente quanto no setor empresarial. E o setor de telecomunicações é uma infraestrutura absolutamente necessária para o suporte do desenvolvimento do país. A próxima, por favor. Não, a próxima sou eu aqui. Bem, eu preparei uma agenda buscando tratar dos temas que foram colocados mas não vou me deter muito porque só tenho 15 minutos. Nós temos hoje um mosaico de legislações que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, elas afetam o setor de telecomunicações no país, com a LGT, Funtel e FUST, e associados a outras legislações, algumas buscando o incremento da produção e uma interface com o setor produtivo e de desenvolvimento tecnológico no país. E nós pontuamos ali uma legislação que está em curso aqui na Casa, no Congresso Nacional, que é a denominada Lei das Antenas. É um ponto ainda necessário a completar, vamos dizer assim, a dar mais um passo no sentido de tratar esse conjunto de legislações que de uma forma ou de outra afeta o setor de telecomunicações. Bem, esse todos nós conhecemos das nossas próprias experiências os desafios que um país com a dimensão do Brasil nos propicia no sentido de levar telecomunicações para toda a população brasileira. Eu diria que nós começamos por um modelo, e não podemos dizer que é um modelo equivocado, um modelo que eu chamaria de modelo Big Bang, onde nós iniciamos isso pelas regiões de maior população, e hoje o que nós percebemos é que existe uma grande parte da população brasileira que ainda está desprovida, mesmo daquelas telecomunicações mais básicas, que é a telefonia. Nós já estamos, vamos dizer assim, na geração da banda larga e uma boa parte da população brasileira ainda não dispõe desse serviço. E a Anatel formatou um mecanismo, enfim, visando levar essas telecomunicações às regiões, vamos dizer assim, mais dispersas do país. Assim, para a gente ter uma ideia vamos dizer assim, do desafio que nos impõe assim, essa próxima geração das telecomunicações, que não é mais o futuro, é o presente. E aí eu chamaria a atenção especialmente porque, para eu iluminar ali, eu chamaria a atenção especialmente porque nós temos hoje um serviço denominado Serviço Prestado em Regime Público no país, que encerra os seus contratos em 2025. E esse serviço prestado em regime público hoje no país é um serviço essencialmente de voz. E o que é que todas as projeções mundiais estão dizendo? Estão dizendo o seguinte: se nós pegarmos a parte da mobilidade, voz é isso aqui, nas redes de telecomunicações. O restante daqui para cima é transmissão de dados. Isso uma projeção aí para 2018. Se nós pensarmos que, no caso da telefonia, no caso dos ambientes fixos, nós temos uma transmissão de dados de pelo menos 10 vezes maior do que a transmissão de dados na área móvel, então nós já temos uma ideia do que representará a área de voz na prestação de serviços e da robustez das redes de telecomunicações nos anos que estão por vir. Bem, como a Anatel tem tratado e acompanhado e atuado essa questão da qualidade no setor de telecomunicações, nós usamos o monitoramento através dos indicadores de qualidade para cada tipo de serviço que as pessoas atuam. Há um conjunto de indicadores.
né? Utilizamos também para esse acompanhamento, também informações de central de atendimento na agência, interações com entidades externas e, obviamente, um processo de fiscalização interno. A Anatel, para esses 4 principais tipos de serviço, a telefonia móvel, a banda larga fixa, a telefonia fixa e a TV por assinatura, tem regulamentos específicos e, nestes regulamentos, são embutidas todos esses controles que nós denominamos de controle da qualidade para a prestação do serviço, né? Monitorando reação do usuário, como número de reclamações, indicadores de rede, indicadores de atendimento e, mais recentemente, também o que nós denominamos de pesquisa de satisfação dos usuários. Bom, como o presidente, o senador Zezé Perrella, mencionou, no ano passado a Anatel estabeleceu um mecanismo onde foi suspensa a comercialização temporária na telefonia móvel, né, e indicou para as empresas a apresentação de um plano que seria acompanhado trimestralmente pela agência, né, com indicações de investimento no triênio 2012-2014. Né, e aonde nós passaríamos a monitorar especificamente alguns indicadores. O indicador de desempenho de rede, iniciou-se um aumento grande na central de atendimento da agência de reclamações de desempenho da rede móvel. Então, nós passamos a monitorar esses 2 indicadores de conexão e queda de voz e dados, são 2 indicadores absolutamente fundamentais. Aquele indicador onde o usuário tenta fazer a conexão e não consegue. Às vezes ele tem que ligar novamente, 1 vez, 2 vezes. E também há casos onde ele consegue fazer a conexão, estabelece a conexão e no meio da conversa, a conversa cai e você tem que acabar ligando novamente, né? E isso, inclusive, levou a Anatel a estabelecer num outro regulamento aquele intervalo de 2 minutos entre uma chamada e outra dentro do mesmo, para o mesmo destino, onde se passaria a concatenar essa chamada e se cobraria apenas por uma chamada, mesmo que haja uma interrupção, né? Um acompanhamento de atendimento aos usuários, o número de reclamações dos usuários nas empresas e na Anatel, e também um plano de investimento do triênio 2012-2014. Bem, passando rapidamente, nós temos acompanhado trimestralmente esses indicadores, né, para essas denominadas as 4 maiores empresas que prestam o serviço móvel no país, aonde nós estamos acompanhando essa taxa de acesso à rede de voz, que tem como referência alcançar pelo menos 95% de sucesso. Enfim, vocês podem acompanhar o desempenho disso. Nós estamos agora, no início, talvez aí do próximo mês, reportando de forma mais detalhada, né, esse desempenho nesse 4º trimestre de acompanhamento. Também temos a taxa de queda na rede de voz, que tem como meta ser menor, ser no máximo 2% da queda de sucesso. Então, a gente percebe que a maioria das empresas estão atendendo isso em nível nacional. E eu acho que isso é importante a gente fazer essa referência, porque a empresa, às vezes, pode cumprir um determinado desempenho em nível nacional, mas quando nós vamos olhar, por exemplo, no Estado ou mesmo no município, o gráfico pode ser bastante distinto desse. E a mesma referência nós temos para o caso da rede de acesso de dados, e aí principalmente estamos falando da rede de segunda e de terceira geração,
Em alguns casos, ainda estamos buscando a convergência em algumas empresas, umas já alcançaram, outras ainda não. E também o caso da queda, como referência menor ou igual que 5%. Aí nós temos também, quer dizer, um outro fator de acompanhamento, né, que são as reclamações na agência, reclamações essas relativas às redes do sistema móvel. A gente percebe aqui claramente que houve um pico de reclamações na época da cautelar, em agosto do ano passado, e se a gente fazendo este acompanhamento do que ocorreu ao longo desse ano, a gente começa a perceber, tá certo, reduções, algumas um pouco mais expressivas, outras menos expressivas, chegando a 40% em alguns casos, para quem estava pior, obviamente, né? E na média aí em torno de 15% no número de reclamações relativas à rede. Essas empresas estabeleceram, assim, para atingimento, para alcançar estas metas de qualidade, se comprometeram ou indicaram investimentos nesse triênio aí no entorno de 30 bilhões de reais. Esses investimentos, eles se dariam, assim, na parte de aumento da quantidade de ERBs, aumento da quantidade de sites, elementos de transmissão, no core da rede, na parte central, aquilo que controla a rede, na parte de acesso de voz e dados, e também a instalação de fibras óticas, principalmente relativos aos elementos de transmissão. O que nós fizemos para levar, assim, à população uma informação mais precisa e mais detalhada do acompanhamento destes resultados, dos desempenhos das empresas? Sempre digo, olha, as informações elas não podem ficar restritas ao ente regulado e ao ente regulador. Essas informações têm que ser passadas para toda a sociedade. Então, a partir da terceira fase de avaliação, nós passamos a publicar no site da Anatel, www.anatel, espaço cidadão, telefonia móvel, e assim sucessivamente, a informação de todos estes indicadores detalhados por empresa prestadora e não mais aquelas 4 empresas, todas as empresas prestadoras do serviço móvel pessoal, por estado da federação, ou sendo mais preciso, por unidade da federação e também por município. Então, qualquer cidadão hoje com acesso à internet no seu município pode entrar nesse site da Anatel e ver o desempenho de todas as empresas que prestam o serviço naquele município. Como eu disse, muitas vezes a empresa pode ter um bom desempenho em nível nacional, mas isso não significa que ela tenha o mesmo desempenho naquela localidade, naquele município que o cidadão mora. E o que importa para o cidadão, no fundo, é o desempenho da empresa no município dele. Não importa se ela tem um bom desempenho em nível nacional, mas ela é ruim no município dele. Bem, esse é o formato que a gente pegou aí especificamente aqui para, no caso do Distrito Federal, como é que isso está distribuído, mas podemos encontrar isso para todos os municípios brasileiros. Um outro ponto importante, toma um pouquinho de água, que a Anatel vem tratando, é a questão da aferição da qualidade da banda larga. A banda larga é um serviço que tem se mostrado cada dia mais importante e hoje já há um reconhecimento de que o futuro das telecomunicações apontam para a banda larga. Então, a Anatel também estabeleceu mecanismos e dispositivos de aferição da banda larga com a medida da banda larga realizada pelos próprios usuários. Nós já iniciamos a divulgação disso em 4 estados, 5 estados. No caso da banda larga móvel,
em 3 estados, e até o final do ano estaremos divulgando para todas as unidades da federação. Também, para aqueles interessados, disponibilizamos também um medidor para os dispositivos móveis. Esse medidor também desenvolvido pela empresa que está realizando estas medições para a Anatel, a EAQ. O que estamos medindo? Nós estamos medindo a taxa de transmissão instantânea controlada, isso está nos regulamentos da Anatel, e a garantia da taxa média de transmissão. Estabelecemos um cronograma onde as empresas terão que evoluir para o atingimento dessas metas. No caso também dos indicadores de banda larga, também outros indicadores com um cronograma para o atingimento dessas metas até novembro de 2014. Mas, repito, já estamos fazendo essa medição e em novembro desse ano alcançaremos todo o país. Isso não são informações que as empresas nos encaminham, mas são informações que são coletadas em campo e analisadas e avaliadas. Hoje à tarde deve estar disponível o resultado dessa última medição. Já trago aqui antecipando o que será divulgado hoje, ou pelo menos uma parte do que será divulgado hoje, nas medidas das velocidades instantâneas e das velocidades médias para a banda larga fixa e também para a banda larga móvel, onde pintamos ali de vermelho aqueles casos onde as empresas não, e os estados onde as empresas não alcançaram as metas almejadas. Eu acho que vale a pena também a gente fazer referência a um dispositivo que a Anatel divulgou agora, recentemente, eu acho que no dia 13, que é o sistema de negociação de oferta de atacado. Até então, eu até chamo isso aqui, esse aqui é o mercado livre do atacado. As empresas, todas as empresas com poder de mercado significativo, postam todas as suas ofertas em todas as localidades, e quem estiver interessado em adquirir qualquer uma destas facilidades, torres, dutos, linhas dedicadas, interconexão e acesso local, pode acessar este site e fazer a sua encomenda. Bom, eu acho que esse é um grande avanço, e acredito que, principalmente para as pequenas empresas que tinham muita dificuldade de negociação com essas grandes empresas. Bem, também tem o caso dos compromissos de abrangência da 4ª geração. Nós fizemos, podemos dizer aqui, quase que recentemente, um edital alocando a frequência de 2,5 GHz para a operação em 4ª geração, e assim como ocorreu com o caso da 2ª geração, compromissos. Esses compromissos, eles não são apenas compromissos de abrangência para a implantação da tecnologia de 4ª geração, mas também se estabeleceu compromissos de abrangência no sentido de levar telecomunicações também às áreas rurais do país. Até então, eu diria, as telecomunicações no Brasil estavam basicamente restritas às áreas urbanas. A área rural era uma área, devido, obviamente, a todas as dificuldades, mas era um ponto, era uma dívida, eu acho que o setor público do país tinha com esses moradores que não estão nas áreas urbanas. Então, nós estabelecemos também um cronograma de até 30
de abril desse ano, os municípios da Copa das Confederações, até o final desse ano, todos os municípios da Copa do Mundo e assim sucessivamente. Até maio do ano que vem, as capitais e municípios com 500 mil habitantes e assim sucessivamente, até 2017, os municípios entre 30 e 100 mil habitantes. E também, dentro desse mesmo contexto aqui da quarta geração, foram estabelecidos compromissos de levar telecomunicações para aquelas áreas distantes de até 30 quilômetros das localidades sedes dos municípios. E aqui nós estamos falando de 30 quilômetros da borda das localidades sedes dos municípios. 30%, portanto, até 30 de junho do próximo ano, 60% até final do ano, e 100%, ou seja, todo o país coberto, até 30 quilômetros de todas as sedes dos municípios com telecomunicações. Recentemente aprovamos o que nós denominamos de atendimento fora da área de tarifa básica, que é exatamente o atendimento, vamos dizer assim, à área rural. Então, aqui nós temos a área de até os 30 quilômetros, que será coberta por este edital, mas também estabelecemos o compromisso das empresas que também têm que oferecer este serviço para as demais áreas, ou seja, as áreas que distam acima dos 30 quilômetros. E provavelmente isso aqui, essa área que dista acima dos 30 quilômetros, teríamos que usar tecnologias como a tecnologia satelital, por exemplo. Bom, e também temos de um edital anterior ao edital da quarta geração, que é o compromisso da terceira geração, onde 70% dos municípios até 100, de 30 a 100 mil até 2013, 100% até 2016, e abaixo também dos 30 quilômetros de 20% em 2013, 70% em 2006 e 100% até 2019. No que se refere à questão dos grandes eventos, a Anatel também tem acompanhado essa questão de forma bastante assertiva e estabeleceu um conjunto, vamos dizer assim, básico de projetos pelos quais a agência vem tratando e acompanhando a implantação destas facilidades para o atendimento dos grandes eventos, aí principalmente a Copa do Mundo do próximo ano e as Olimpíadas de 2016. Mas certamente, assim, todas estas facilidades, e aqui não é aquilo que você constrói para um evento e ele é retirado. Isso aqui é algo que certamente é permanente, toda a sociedade brasileira usará assim, essas facilidades, como o projeto de uso temporário do espectro, projeto de fiscalização e monitoração, projeto de acesso a banco de dados e mobilidade, e o que nós denominamos aqui extremamente interessante e oportuno, que é o projeto de infraestrutura crítica. Acho que a partir assim, da finalização desse projeto, que está previsto para o início do próximo ano, nós teremos um controle específico de todos os bens e equipamentos que compõem a infraestrutura crítica desse país. Aonde estão os principais gargalos, os locais aonde a gente precisa ter o maior atenção. Esse sistema está construído de tal maneira que nós podemos ter informações, inclusive, sobre elementos como as estações radiobase das operadoras e o acompanhamento do que está acontecendo em cada uma delas. Bem, falando especificamente sobre a questão do termo de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta é um instrumento que já está previsto na legislação brasileira há mais de 20 anos, quando foi incorporado, quando foi aprovada
o Código de Defesa do Consumidor. Algumas instituições são mais proativas na elaboração desses termos de ajustamento de conduta do que outras, né? A Anatel, acho que tem sido bastante tímida na elaboração desses compromissos, embora já tenha realizado esses compromissos no passado. Outras agências são bastante mais ativas no firmamento desses dispositivos, né? Recentemente, não tão recentemente, há mais de 2 anos atrás, nós começamos a nos dedicar mais especificamente a essa questão. Desde então, elaboramos uma proposta que foi a consulta pública, um regulamento específico para esse tema. Essa proposta foi a consulta pública, retornou da consulta pública e hoje está em avaliação ainda na agência. Não se levou ainda o seu termo ao conselho da agência. Nossa expectativa é que em pouco tempo isso chegue ao conselho e o conselho avaliará a oportunidade, né, e a conveniência da publicação de um regulamento que trata especificamente do regulamento para celebração e acompanhamento de termo de ajustamento de conduta. Certamente existem temas que a agência trata que são perfeitamente aderentes a esses propósitos de ajustamento de conduta. Bem, senhor presidente, era essa minha participação inicial nesta audiência. Muito obrigado.